Vamos virar a ampulheta. Imagine que você está sobre as muralhas de uma cidade considerada invencível. À sua frente, milhares de soldados aguardam há quase 10 anos. O mar está tomado por embarcações de guerra. O som de espadas sendo afiadas mistura-se ao vento que sopra do mar Egeu. Dentro das muralhas, famílias tentam seguir suas vidas, enquanto todos sabem que a qualquer momento a batalha pode recomeçar. Essa é Troia. Durante séculos, muita gente acreditou que essa cidade jamais existiu. Diziam que a Guerra de Troia era apenas uma história inventada por poetas. Mas arqueólogos descobriram ruínas que mudaram completamente essa ideia. Hoje sabemos que existiu uma cidade poderosa onde hoje fica a Turquia e que ela foi destruída mais de uma vez ao longo da antiguidade. Mas então surge uma pergunta fascinante. Quanto da famosa Guerra de Troia realmente aconteceu? Para responder isso, precisamos voltar alguns anos antes do primeiro navio partir rumo ao Oriente. Tudo começa em um casamento. Peleu, um rei mortal, e Tétis, uma ninfa do mar, celebravam sua união quando quase todos os deuses foram convidados para a festa. Quase todos. Uma deusa ficou de fora, Eris, a personificação da discórdia. Ofendida, ela lançou sobre a mesa um pomo de ouro com uma simples inscrição: para a mais bela. Hera, Atena e Afrodite imediatamente reivindicaram o prêmio. Como ninguém conseguia decidir qual delas era a mais bela, a escolha foi entregue a um jovem príncipe troiano chamado Paris. Cada deusa tentou convencê-lo com uma promessa. Hera ofereceu poder. Atena prometeu sabedoria e vitórias militares. Afrodite fez uma oferta diferente. Concederia o amor da mulher mais bonita do mundo. Paris escolheu Afrodite. A mulher prometida era Helena, rainha de Esparta e esposa do rei Menelau. Segundo a tradição mitológica, Paris viajou até Esparta e retornou levando Helena para Troia. Não sabemos se ela foi sequestrada, se fugiu por vontade própria ou se essa parte da história foi apenas uma forma poética de explicar um conflito muito maior. O fato é que seu desaparecimento serviu como estopim para reunir dezenas de reinos gregos em uma enorme expedição militar. Mais de 1000 embarcações cruzaram o mar rumo a Troia. Mas existe um detalhe que poucas pessoas conhecem. É muito provável que a verdadeira guerra tenha sido motivada por interesses comerciais e estratégicos. Troia ocupava uma posição privilegiada entre o Mar Egeu e o Mar Negro. Controlava rotas marítimas importantes, por onde circulavam metais, madeira, tecidos e inúmeros produtos valiosos. Dominar aquela região significava controlar boa parte do comércio do mundo conhecido. Talvez Helena tenha sido apenas a história que tornou uma guerra política muito mais memorável. Durante quase 10 anos, os exércitos permaneceram diante das muralhas da cidade. Foi nesse cenário que surgiram alguns dos personagens mais famosos da literatura. Aquiles, considerado o maior guerreiro dos gregos, era praticamente imbatível em combate. Heitor, príncipe de Troia, defendia sua cidade com coragem admirada até pelos inimigos: Ajax, Odisseu, Agamenon, Menelau, nomes que atravessaram quase 3.000 anos e ainda fazem parte do nosso imaginário. Entre todos os confrontos, o duelo entre Aquiles e Heitor tornou-se um símbolo da própria guerra. Quando Heitor caiu diante das muralhas de Troia, parecia que a cidade também perderia sua esperança. Mas ela continuava resistindo. As enormes muralhas impediam qualquer invasão. Foi então que
que surgiu uma das estratégias mais famosas de toda a história. Ou pelo menos é assim que Homero e outros autores antigos contaram. Os gregos fingiram abandonar a guerra. Queimaram seus acampamentos, embarcaram em seus navios e desapareceram no horizonte. Na praia, deixaram apenas um gigantesco cavalo de madeira. Os troianos acreditaram que aquele era um presente dedicado aos deuses e decidiram levá-lo para dentro da cidade. Durante a noite, soldados escondidos em seu interior abriram os portões para o restante do exército, que havia retornado silenciosamente. Troia finalmente caiu. Mas será que isso realmente aconteceu? Aqui a história encontra a arqueologia. Até hoje, não existe nenhuma evidência de que um enorme cavalo de madeira tenha sido utilizado. Alguns pesquisadores acreditam que o cavalo possa representar uma máquina de cerco, um terremoto, já que o cavalo era associado ao deus Poseidon, ou simplesmente uma metáfora criada pelos poetas para simbolizar uma estratégia de guerra extremamente inteligente. Talvez nunca saibamos, e talvez seja exatamente esse mistério que torna essa história tão fascinante. As escavações realizadas na antiga cidade de Troia revelaram camadas de destruição provocadas por incêndios e conflitos. Uma delas, conhecida como Troia 7, corresponde aproximadamente ao período em que a guerra teria acontecido segundo a tradição. Isso não prova que Aquiles existiu, não prova que Helena realmente viveu, nem confirma a existência do cavalo de Troia, mas mostra que uma grande cidade foi destruída naquela época. Isso significa que, por trás do mito, pode haver um acontecimento histórico que inspirou uma das maiores obras da humanidade. Quando Troia caiu, a guerra terminou. Mas para um homem, ela estava apenas começando, enquanto quase todos os reis gregos conseguiam voltar para casa. Um deles embarcaria na viagem mais extraordinária já contada. Seu nome era Odisseu, conhecido pelos romanos como Ulisses. Durante 10 anos, ele enfrentaria tempestades, monstros, feiticeiras, gigantes, sereias e até uma viagem ao mundo dos mortos, tentando encontrar o caminho de volta para Ítaca. Sua jornada atravessou séculos e continua inspirando livros, filmes e histórias até os dias de hoje. E é justamente essa viagem que faremos a partir do próximo episódio. Na próxima vez que virarmos a ampulheta, deixaremos os campos de batalha de Troia para acompanhar um homem que desafiou o mar, os deuses e o próprio destino, porque a guerra de Troia terminou, mas a Odisseia estava apenas começando.